Amém. O apóstolo Paulo, quando estava se despedindo de um grupo de presbíteros, líderes na igreja de Éfeso, ele chamou eles numa cidade próxima e eles se reuniram com o apóstolo Paulo. Ele disse: vocês nunca mais vão me ver, mas eu quero dizer para vocês neste dia que eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu não deixei de pregar toda a verdade de Deus para vocês. E esse é um aspecto fundamental do ministério, toda a verdade de Deus, do crescimento espiritual. Há um sermão de Spurgeon maravilhoso chamado um sermão de despedida, que Spurgeon prega exatamente a respeito desse texto. E eu até gravei esse sermão lá pro irmão Rupert lá no Audível, né? Então quem quiser ouvir Spurgeon na minha voz pode, né, ouvir lá um sermão de despedida, um sermão maravilhoso, né? Desses que só Spurgeon pregava. A importância de termos toda a verdade de Deus é a ênfase de Paulo ali, e essa é a ênfase do Spurgeon quando prega. Nós não queremos falar a respeito disso, mas queremos falar sobre o perigo de não termos toda a verdade de Deus. Esses dias, para ser exato, ontem, um jovem conversou comigo e disse que finalmente ele tinha entendido todo o Evangelho. E eu falei: graças a Deus, maravilhoso, entendeu todo o Evangelho. Mas como você entendeu todo o Evangelho? Eu não conheci ele. Eu conheci todo o Evangelho vendo um vídeo de 7 minutos. Eu falei: Deus é miraculoso mesmo, né? O cara entendeu tudo em 7 minutos. E ele falou: seu vídeo tal, ele mudou a minha vida, agora eu entendo que o Evangelho, graças a Deus, não é uma religião. E eu falei: mas por que você está dizendo isso? Por que ele não é uma religião? Não, porque agora eu amo o Evangelho, porque o Evangelho não é uma religião. Por quê? Porque o Evangelho não tem nada disso de faz, não faz, não é? Não tem nenhum não faça isso, faça aquilo. E eu comecei a ficar preocupado. Eu pensei, os 7 minutos não deve ter sido suficiente para ele compreender o Evangelho. Mas então eu fui lá ver o vídeo, e o vídeo era alguém explicando a doutrina da justificação. A explicação não estava errada, apesar de que, convenhamos, explicar a doutrina da justificação, que é a doutrina que foi redescoberta na Reforma, que Lutero, depois de estudar Romanos várias vezes, foi iluminado por Deus para entender essa doutrina. Entender ela num vídeo de 7 minutos é um pouco, não é? Há pessoas que estão à igreja a vida inteira e não compreendem exatamente a doutrina da justificação. Ela é uma doutrina fundamental, foi fundamental na Reforma, mas ela não é o Evangelho, não é? E o problema é que quem estava explicando a doutrina da da justificação, falou assim: vou falar isso de uma maneira simplificada, vou usar uma figura. Então botou lá 2 figuras: esse é Jesus e esse é o pecador. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu. Parecia aula de jardim da infância, não é? Ele é justo, viveu em justiça, Jesus, e esse é o homem pecador, indigno, merecedor da ira de Deus. Jesus viveu de uma maneira digna, ele honrou a lei de Deus ao cumprir a lei de Deus. E na justificação, a justiça de Cristo é atribuída ao pecador que crê, e todas as indignidades e pecados do pecador são colocadas em Cristo. Ele se fez pecado, não é? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, verdade, foi isso que aconteceu. Ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser pelos méritos de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Então, Ele explicou de maneira correta, não é? A doutrina da justificação, apesar dele não ter falado exatamente isso lá, ela não acontece dentro de nós,
ela é uma declaração judicial de Deus, é um juiz pronunciando que alguém é inocente. Ou seja, olhe para a cruz, né? E eu já vou gastar mais do que os 7 minutos dele, e esses são os benefícios legais que a cruz traz para nós, os benefícios legais. Não, a justificação não faz nada dentro de nós, nós somos regenerados, isso acontece dentro de nós. Quando somos regenerados, recebemos a graça de crer. Quando cremos, somos justificados. Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Não fazemos nada. Na justificação, nós somos completamente, não somos ativos, somos passivos, porque não é algo que aconteça dentro de nós, é algo que acontece fora de nós. É uma declaração de Deus, de que alguém está justificado, não vai ser mais penalizado pelo seu pecado, porque Cristo foi penalizado. Mas mais do que isso, a justiça de Cristo é atribuída àquele que era culpado, e agora ele não vai ser penalizado, e ele ainda é justo judicialmente diante de Deus. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quem dera todos os cristãos entendessem a doutrina da justificação. Isso é que vai levar homens a estar para sempre com Deus. Mas isso não é o Evangelho. O problema é que quem acabou de explicar isso disse: está vendo por que eu amo o Evangelho? Porque o Evangelho não é uma religião, não é nada que você tenha que fazer, não tem uma lista de faça isso, não faça aquilo. O Evangelho é simplesmente isso: justiça de Cristo em você, seus pecados em Cristo, você está justificado, está salvo e acabou. Mas é por isso que Paulo disse: o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu preguei toda a verdade de Deus. A justificação não é o fim, ela é o começo. O pecado não trouxe só problemas judiciais para nós. Então a cruz, há um aspecto da cruz que lida com os objetivos legais. Justificação fala de um tribunal, de Deus como juiz. A cruz, um aspecto da cruz, trata com os aspectos legais da salvação do homem, tornando ele justo. Ela não faz nada dentro do homem, ela é externa, ela é feita uma vez só e nunca mais, ela se repete, como também a regeneração. Mas a justificação não é o final. Você não pode explicar a justificação e falar: está vendo? Esse é o Evangelho, olha como o Evangelho é maravilhoso, não há nada para você fazer, não há nenhuma ordem de Deus, não há lei, não há preceitos de Deus para obedecer, não há faça, não faça. Isso é o Evangelho, você creu, foi justificado, amém, você está no reino de Deus. Isso é falso. Ou seja, sempre que nós pegamos uma doutrina certa e a isolamos da verdade completa, nós formamos pessoas que adoram viver para si mesmas e adoram esse tipo de evangelho. As pessoas que querem viver os seus próprios apetites, prazeres, as pessoas que querem ser o governo da sua vida. Nós não gostamos de qualquer coisa que diga faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, porque nós queremos ser os reis das nossas vidas. Nós não gostamos que haja algo que nós tenhamos que fazer, que alguém sobre nós diga: você tem que fazer isso, isso você não pode fazer. Então é óbvio que esse tipo de evangelho enche o coração das pessoas, todo mundo fica logo animado, consegue entender o evangelho todo em 7 minutos. Mas isso é uma falsificação, à medida de que você esconde a verdade do evangelho. A justificação não é a única doutrina do evangelho. Nós temos a regeneração, não é? Onde o homem nasce de novo, ele crê, ele é justificado. Nós podíamos ir mais para trás, falar da predestinação, da eleição, da escolha soberana de Deus, mas depois da justificação ainda há um problema. A cruz não trata só com os nossos problemas legais, ou seja, com a nossa culpa diante de um Deus santo, no qual nós devemos justificar. Pelo contrário, a justificação é necessária porque algo mais precisa ser feito.
O pecado nos polui. O pecado nos enche de poluição. Isso não é tratado na justificação. Quando o homem é justificado, começa aquilo que a Bíblia chama de santificação. E é óbvio que se a pessoa tivesse lido o resto da Bíblia, vai encontrar nas cartas de Paulo, em todos os lugares, isso. Não faça isso, um filho de Deus não vive assim. Um filho de Deus vai se despir do velho homem. O filho de Deus não vive em pecados tais. Há um monte de preceitos. E nisso o homem não é passivo, como na justificação. O Espírito quer que opere em nós todas as coisas, mas ele opera o querer. Ou seja, quem de fato foi justificado vai querer, vai sentir o desejo de ir em direção à santificação e vai fazer tudo o que é necessário. Então, por um lado há os objetivos legais do Calvário, mas por outro há a experiência da cruz, e é isso que toma quase que a nossa vida inteira. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:10, conformados com a sua morte. Primeiro, a cruz fala para nós sobre algo que é feito fora de nós, mas depois, eu e vocês precisamos ser conformados com a morte de Cristo. Uma graça que fale só sobre a doutrina da justificação e depois diz: está vendo porque eu amo o Evangelho? Eu amo o Evangelho porque ele não é uma religião. Ah, tá bom, ele não é uma religião. Por que ele não é uma religião? Porque ele não diz nada sobre não faça ou faça. Isso é falso. Porque depois da justificação, a obra não terminou. A justificação é a porta de entrada, é o início do que Deus faz em nós, não o fim. Isso criou na história da igreja várias heresias. Uma delas, o antinomianismo, ou seja, alguém que é anti-lei. Depois que eu estou em Cristo, fui justificado, eu posso fazer qualquer coisa, não há mais lei. Mas nós mesmos cantamos hoje Jesus dizendo: ame a Deus de todo o seu coração. Ele estava mandando você fazer coisas, não é? Com todas as suas forças, com todas. Aquele que me ama obedece o que eu lhe digo. Aquele que me ama faz o que eu ordeno. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A ideia de que o Evangelho é maravilhoso, porque ele não é uma religião, porque não há o que tem que se fazer, o que não tem que se fazer, é um absurdo. Só que o vídeo acaba assim. Aquela pessoa achou que entendeu o Evangelho, ela sequer entendeu direito a doutrina da justificação, já que houve uma tremenda simplificação, mas ela não entendeu mais nada. Então, nós devemos ser conformados à morte de Cristo. Então, primeiro, a cruz fala sobre algo legal que acontece fora de nós. Deus no tribunal declarou: justo, justificado, justiça de Cristo está nele, ponto. É por isso que o homem um dia vai estar no céu, mas é isso que faz o homem entrar num processo em que ele pode ter paz com Deus, para o Espírito Santo operar nele aquilo que de fato é fundamental, que é a sua transformação na mesma imagem de Cristo. Então Paulo diz isso. A cruz não nos abençoa só legalmente, ela nos abençoa nos conformando à imagem de Cristo. Sem isso, a graça é o que um teólogo alemão, que foi mártir, morreu com 39 anos pelos nazistas, chamava de graça barata. Graça barata que o mundo ouve e logo se empolga. Por que algumas pessoas fazem isso? Odeio religião, não há isso, porque eles sabem que o mundo vai gostar de ouvir. Então Paulo diz: o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu disse toda a verdade. Eu não peguei uma doutrina do Evangelho e deixei todas as outras doutrinas lá num canto, porque achei que elas iam ser mais difíceis ou não. Então, o que é um cristão? Os cristãos foram gerados, foram regenerados, gerados de novo pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Quem quer uma vida fácil, eu indicaria qualquer coisa menos o cristianismo. Quem estava pensando só em crer em alguma coisa e depois viver como quisesse, então eu indico que ele vai fazer outra coisa, que ele não fique animado. A verdade que nos gera de novo, ela nos traz muitos problemas. Então eu quero descrever um pouco a vida desses filhos de Deus e depois como a cruz nos leva até aí.
João 8,32 diz: a verdade vos libertará. E é o que ela faz, é maravilhoso. Somos libertos pela graça de Deus, somos libertos da desgraça, do jugo do pecado, dos fardos impostos pelo pecado a todos os seus vassalos, a todos os seus escravos. Contudo, a verdade que nos liberta gera outro tipo de problema em nossas vidas. O evangelho hoje é patético quando ele diz: Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus quer que você seja feliz. Você quer aceitar Jesus? O cara aceita. Esse cara não conhece o evangelho, e o que foi oferecido a ele foi uma mentira. E é assim que as multidões se convertem. Nós falamos para todo mundo que Deus tem uma grande obra na vida dela, e contamos todas as maravilhas disso, e a verdade é que gera um novo homem, gera também libertação, mas um monte de problemas. Por quê? Porque quem nasceu de novo, ele é devotado a uma verdade num mundo que foi consagrado à mentira. O nosso mundo foi consagrado à mentira. E quando você é regenerado pelo Espírito Santo através da verdade, você se vê num problema. Toda a sociedade humana está numa sutil conspiração contra a verdade. A verdade nunca é bem acolhida neste mundo. Há uma sutil conspiração no mundo contra a verdade de Deus. Ela não é bem acolhida, né? Não devemos esperar isso. Ela nunca é popular com as multidões. Ela nunca é um bom produto para a imprensa. Então você terá que pagar pelo seu amor à verdade. E o nosso amor à verdade é um reflexo do nosso amor a Deus. Porque o que é a verdade? A verdade é a mente de Deus, é a expressão da mente de Deus. O que Deus odeia, o que Deus acha sujo e o que Deus ama. Isso é a verdade. O mundo está numa sutil conspiração. Cada bom cidadão que você vê na sociedade está em conspiração contra a verdade de Deus. Por exemplo, Deus, quando você é regenerado, Ele ilumina os seus olhos. Como nós vimos lá em 1 Tessalonicenses 5,6, não durmam como os demais. Nossos olhos são abertos. Então você começa a enxergar no mundo cego. O mundo inteiro à sua volta é cego, e você enxerga isso, cria o quê? Um problema. O mundo fica ressentido com a sua alegação de que você pode ver o que eles não veem. Então ele vai fazer tudo para desacreditar aquilo que você vê. Você deve entender como isso é natural. O homem não vê. Você de repente começa a dizer: eu estou vendo coisas que vocês não veem. Eles ficam ressentidos, porque ele vê o que eu não vejo. Então vamos desacreditar, ele não está vendo tudo o que ele diz a respeito disso. Cristo traz para nós, ao nos libertar do império das trevas, traz para nós, ele remove todo o medo que nós tínhamos, o medo de viver e o medo de morrer, o medo que fazia cada um dos seres humanos escravos de Satanás, o pavor da morte. Esse medo é arrancado de nós, e nós ficamos seguros. E o mundo chama isso de quê? De fanatismo. Por quê? Aquela multidão governada pelo medo não pode admitir que há um grupo de pessoas que digam: eu não tenho medo. Eles têm que dizer: esse homem é um fanático. É assim que a igreja foi tratada. Ao ver os leões devorando a igreja, fogueiras, as pessoas não pensavam: que pessoas corajosas, eles não têm medo. Eles pensavam: são loucos. Essas pessoas são loucas, são fanáticas. Então, mais cedo ou mais tarde, essa falsa compreensão vai levar um verdadeiro filho de Deus a ter sérios problemas no mundo. Cada benefício que o evangelho traz, maravilhoso, abre os olhos, tira o teu medo, gerará um problema nesse mundo deformado. E cada novo benefício, cada novo problema. Mas nenhum cristão esclarecido se reclamará disso, porque ele ama Deus ter aberto os seus olhos, Deus ter tirado o seu medo. Os problemas que isso traz não são nada perto daquilo que ele recebe agora. Um filho de Deus, ele nunca está contente porque descobriu um evangelho em que ele pode ser e continuar sendo o que ele era antes. Ele adentrou no mundo da glória de Deus,
e ao mesmo tempo em um mundo de problemas, num mundo comprometido com a mentira. E a Bíblia diz que muitas das vezes ele vai ser odiado pelos da sua própria casa. Então é indispensável que o discípulo, que o filho de Deus, que quem nasceu de novo, saiba o que ele quer. Se ele está regozijando porque o evangelho é simplesmente crer, só uma doutrina, justificação, e depois ele vive como o mundo, ou com algumas coisas religiosas o cercando, ele não entendeu nada. Pregaram para ele um evangelho pela metade, e isso será sua destruição. Eu não me importo se quem pregou aquilo tinha boa ou má intenção, o fato é que aquilo vai destruir as pessoas. Aquele conceito e aquela concepção de evangelho é falsa e vai destruir as pessoas. O discípulo, ele tem que saber o que ele quer, porque a vida do seguidor de Jesus é comparável a ser sentenciado à morte. Por causa de ti somos entregues à morte todos os dias. É isso, morrer uma morte violenta ou não. Mas o Filho de Deus existe morrendo para o mundo, existe morrendo para aquilo que as pessoas vivem. Lucas 17:33 diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato salvará. Ou então, no reino de Deus nós convivemos com um paradoxo: achar a vida é perdê-la agora, é perder a vida por Jesus, e é achar a vida nele. Então a opção do seguidor de Jesus, ele está numa santa disposição de se limitar. Quem se regozija, olha, não tem mais nenhum não, e nem nada para eu não fazer, e nenhum mandamento para mim fazer, ele não entendeu nada, apesar de achar que tinha entendido o evangelho. Todo filho de Deus está disposto a se limitar, da maneira mais impactante possível na vida de um ser humano. Ele está disposto a se limitar de qualquer coisa nesta terra. A Bíblia diz assim, em Marcos 9, 43 ao 47, se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde ele não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno. E se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-os. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Ou seja, quando alguém entrou no reino de Deus, ele tem um espírito voluntário, que está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Ele não ama o evangelho porque não tem que abrir mão de nada. É o oposto. Esta nova vida, o fato dele estar em paz com Deus na justificação, faz ele estar disposto a perder qualquer coisa. Ele não impõe limites a Deus. Oh Deus, eu vou te obedecer só se eu não tiver que arrancar o braço. Ele diz, não, se você tiver que arrancar o braço, você deve arrancar. E ele diz, eu arrancarei. Isso mostra a liberdade dos filhos de Deus. Você entende? A mão é algo que você tem, mas a mão não é você. Se você perde a mão, você continua sendo você continua livre, pleno. Nosso chamado é um caminho sem retorno. Você vê, é muito mais do que uma regrinha aqui, outra ali. É um compromisso muito maior, que exigem abrir mão de coisas muito maiores do que olhar duas listinhas meio farisaicas, mas só de livrar-se de duas listinhas, as pessoas estão soltando fogos. O evangelho é maravilhoso, não por causa de Cristo, não por causa do Pai, não por causa do Espírito Santo, não por causa da glória de Deus. Ele é maravilhoso porque não tem uma listinha, e porque aquela pessoa chamou justificação de todo o evangelho. Então, esse primeiro é o compromisso que tem. E como nós chegamos aí? Como nós vivemos não só as bênçãos legais que a cruz traz para nós, que é a justificação, mas como nós nos conformamos com Cristo em sua morte. Vamos usar essa segunda parte para isso. Quem é Cristo? Como nós nos conformamos a Ele em sua morte? Jesus é alguém que renunciou a si mesmo. Se a alegria do evangelho de alguém é porque ela não terá que se renunciar, ela não entendeu o evangelho.
Essa é a segunda parte da relação do homem com a cruz, é a libertação da contaminação do pecado, é a cruz transformando o homem na imagem de Cristo. É o que Colossenses 2,6 fala. O Filho de Deus é alguém que tomou o jugo de Cristo sobre si e aprende dele. Aprende o que com ele? Ele que é manso e humilde de coração. O que é um cristão? É alguém que foi chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, como está em 1 Coríntios 1,9. Comunhão em que, queridos? Que tipo de comunhão nós temos com Cristo? Não fique pensando só você no seu quarto, e como as pessoas ensinam, bota uma cadeira, pede Jesus para sentar na cadeira e fica ali conversando com Jesus. Não! Nós temos comunhão na sua morte, comunhão em sua obediência, comunhão em seu sofrimento agora e uma recompensa no futuro. É o que Paulo diz: se é que com ele padeçamos, para que com ele sejamos glorificados. Essa é a cruz trabalhando em nós, a morte de Cristo, esse novo viver. Não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. As pessoas soltam fogos porque elas acharam que entenderam que existe um evangelho em que eu posso só crer em algo e depois viver agradando a mim mesmo, sendo quem eu quero ser, sendo mundano, sendo como os outros, calcados no evangelho pela metade, e que por isso se torna falso, de que simplesmente a justificação é todo o evangelho. Não cometa engano nesse ponto. Jesus diz em Lucas 14:27: e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não há opções. E Cristo disse novamente: mas aquele que ao invés de negar a si mesmo, o que a cruz pede, o que Deus pede é muito mais do que obedecer algumas regrinhas, é algo mais profundo, mais devastador para o homem natural. Ele diz: mas aquele que ao invés de negar a si mesmo, me negar diante dos homens, ou seja, com sua conduta, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então a vida cristã, ela começa como? Essa pessoa disse: eu entendi o evangelho. Ela não entendeu como começa a vida cristã. A vida cristã começa com um ato de autorrenúncia. Esse é o primeiro passo. E ela continua como? Pela automortificação. É o que Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, a vida cristã começa com uma autorrenúncia e ela continua com uma automortificação diária. Qual foi a primeira pergunta de Saulo quando ele teve uma visão de Cristo? Tem alguma regra? Terei que fazer alguma coisa? Terei que obedecer a algo? Imagine se a voz diz: terá. E ele dissesse: então isso é uma religião. Quando Paulo viu Jesus, quando ele foi transformado, qual é a primeira pergunta dele? Senhor, que queres que eu faça? Entende a diferença? Ele queria obedecer, ele não estava feliz porque não precisava obedecer. Esse sim conseguiu entender o evangelho rapidamente. Senhor, que queres que eu faça? Onde eu vou começar a minha vida de obediência, de sujeição? Então a vida cristã é comparada a uma corrida. E o corredor, a Bíblia diz, é chamado a deixar todo o embaraço. Essa é a regra do reino: deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto te assedia, que atrapalha a sua corrida, terás que deixar. Mas isso é um não? Eu pensei que não tinha não. Sim, terás que deixar todas as coisas que atrapalham você. Nós vimos até onde Jesus foi nisso: mão, pés e olhos. Porque quando nós chegamos no reino de Deus, o grande pecado nas nossas vidas é o amor por nós mesmos, é a nossa determinação em fazer o nosso próprio caminho. Isaías diz: andávamos desgarrados, cada um fazia o que queria. Muitas pessoas se alegram com o evangelho que é o oposto do que está sendo pregado por Isaías. O evangelho é maravilhoso, não tem nada para nós fazermos, Jesus fez tudo, legalmente eu sou justo, acabou o evangelho. Não,
Antes, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, cada um de nós fazia o que queria, cada um de nós reinava sobre nós mesmos, nós éramos os reis das nossas vidas. Mas agora não. O grande alvo e fim e tarefa posta diante do cristão é seguir Cristo. Qual é o grande alvo da sua vida? Seguir Jesus. O que Deus pede de você hoje? Siga, tome a sua cruz e me siga. Você terá que fazer isso, não é opcional. Mas isso é uma regra, vou ter que te seguir. Mas eu tinha entendido que não precisava fazer mais nada. Mas vou ter que ir atrás de você, ainda vou ter que ir carregando uma cruz. Sim, você vai ter que fazer isso. E o que é seguir Cristo, queridos? Seguir Cristo é seguir o seu exemplo, segundo 1 Pedro 2:21. Ele viveu de tal maneira para que nós sigamos o seu exemplo. Aí nós podemos perguntar: que exemplo? Primeiro, ele não agradou a si mesmo. Jesus nunca pensava: isso será bom para mim. Obedecer ao Pai será confortável. Obedecer ao Pai será algo agradável na hora que vai estar acontecendo. Não, a Bíblia diz em Romanos 15:3, ele não agradou a si mesmo. Siga-o como? Você não vai seguir Jesus por uma estrada, não existe isso. Você vai seguir não fazendo mais daqui em diante aquilo que te agrada. Ele não agradou a si mesmo. Segui-lo é fazer a mesma coisa. Não se agrade mais, não importa mais se algo me agrada ou não, eu tenho que fazer, eu quero fazer, porque eu sou filho de Deus agora. Deus disse claramente que há dificuldades no caminho, há obstáculos na estrada, mas qual é o principal obstáculo na estrada de seguir a Cristo? Não agradando a nós mesmos, o nosso ego. O que naquele menino estava comemorando o evangelho que ele entendeu? Exatamente que ele não precisaria negar nada ao ego dele. Ou seja, aquilo era o anti-evangelho. A explicação sobre a doutrina da justificação não estava errada, mas quando ela foi deixada sozinha, como fim, ou como todo o evangelho, ou não só como uma das principais doutrinas do evangelho, levou aquele rapaz a um entendimento completamente absurdo, e levou a empolgação das pessoas que viram o vídeo a esse mesmo entendimento. Portanto, o nosso ego deve ser negado. Este é o primeiro passo. Se você quiser seguir, você vai ter que fazer isso. Esse é o primeiro passo. Se você não quiser fazer isso, você nem começa, você nem entra no reino, você nem está no jogo, você está fora do jogo. Não é que você pode estar no jogo sem fazer isso. Isso é o primeiro passo do jogo. Negue a si mesmo, pegue a cruz e então vem e segue-me. Sem isso, você está fora. Então, o que significa negar-se a si mesmo totalmente? Primeiro, significa o completo repúdio a todo o senso que você possa ter de bondade. Significa cessar de descansar sobre qualquer coisa que você possa fazer. E isso nos mostra muito o que a justificação ensina. Significa uma aceitação sem reservas do veredicto de Deus sobre a sua vida. Todos os seus atos de justiça são trapos imundos diante de mim, como Isaías 64:6 diz. Foi nesse ponto que Israel falhou. A Bíblia diz em Romanos 10:3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora, o contraste na declaração de Paulo em Filipenses 3:9, e eu seja achado nele, não tendo justiça própria. Então, o ego, é muito difícil ele aceitar, em primeiro lugar, que não há nenhuma bondade no ser humano. Todas as doutrinas, quase todas as doutrinas heréticas dos nossos dias partem do princípio de que ainda há alguma fagulha de bondade no coração humano. E para o homem negar a si mesmo totalmente, ele deve renunciar à sua própria sabedoria. Esse é o grande outro problema da igreja hoje. As pessoas sempre acham, não, o que Deus deixou para salvar as pessoas é bom, mas eu acho que não vai funcionar. Você tem que negar toda a sua sabedoria. Ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que tenha se tornado uma criança. Criança não é caracterizada pela sua grande sabedoria. Ninguém, quando tem que tomar uma grande decisão, chama uma criancinha e pergunta a ela qual é a melhor estratégia. Não é? Crianças não têm grandes estratégias, não têm grande sabedoria. Ela vive na base da confiança, na confiança dos seus pais,
a confiança nos seus professores e não na sua inteligência. E é assim que nós entramos no reino, é assim que nós negamos a nós mesmos. Então a Bíblia diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Isaías 5:21. E Paulo em Romanos 1:22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então um outro passo da obra da cruz, da negação, não confio na minha sabedoria, não consulto a minha sabedoria antes de fazer algo. Os pastores não devem consultar a sua sabedoria se uma determinada mensagem é própria ou não. Ela está na Bíblia, Deus ordenou, vamos pregá-la. Nossa sabedoria só serve para ser crucificada, para que a sabedoria de Deus brilhe em nós. E quando o Espírito Santo aplica o Evangelho com poder nas nossas almas, o que ele faz? Em 2 Coríntios 10:5 diz: para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Um dos motos mais importantes para a vida cristã está em Provérbios 3:5: não te estribes no teu conhecimento, não confies no teu entendimento, não faça nada baseado no seu próprio entendimento. Para o homem negar a si mesmo totalmente, ele deverá não confiar na sua carne. Filipenses 3:3. Ele deverá confiar em Deus para viver essa vida santa, para obedecer sim tudo que Deus diz. Isso coloca ele numa situação em que ele não pode dizer: nada que Deus me pediu é impossível, porque o que ele deve dizer é o seguinte: sem mim nada podeis fazer, mas agora eu estou mandando você fazer coisas e eu habito em vocês. Foi aqui que Pedro falhou. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quão necessário não é, que cada um de nós que cuida estar de pé, não é, que está de pé, cuidar para não cair, reconhecendo nossa fraqueza, nossa debilidade, e mais ainda, negar a si mesmo totalmente. Deve ser você renunciar à sua própria vontade. Você vê, é muito mais profundo do que fugir de alguma listinha. A Bíblia está indo no cerne das coisas mais difíceis para o ser humano. A essência dos homens é como está em Lucas 19:14: não queremos que este homem reine sobre nós. É isso que os homens dizem para Jesus, é isso que os homens dizem para Deus: não queremos que reine sobre nós, não venha com as suas leis, não venha com os seus preceitos. E quando alguém diz que o Evangelho é isso, as pessoas regozijam. A atitude cristã é o contrário. Ele não diz: não quero que reine sobre mim. Ele diz como Paulo em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo. O Evangelho ele tem essa profundidade. O viver é honrá-lo, o viver é agradá-lo, o viver é servi-lo. Não importa o que eu irei deixar para trás, coisas e pessoas, nada vale perder isto. Então, renunciar à própria vontade significa atender à exortação de Filipenses 2:5, que Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Negar-se a si mesmo é isso. Pense isso em casa. Só isso faz você fugir de uma graça barata. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo define que sentimento é esse, para que você não tenha que ficar especulando qual é o sentimento que há em Jesus que devia haver em mim. Ele diz: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Em 1 Coríntios 6:19-20 é dito isso: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Jesus diz: não seja porém o que eu quero, Pai, mas o que tu queres. Isso é negar a si mesmo. A cruz não era boa, a dor não era boa, os chicotes não eram bons, a zombaria não era boa, mas Pai, faça o que tu queres. Tu queres que eu passe por isso tudo? Eu estarei lá, estarei pronto. Para o homem negar a si mesmo totalmente, ele deve renunciar completamente às suas luxúrias carnais. É mais do que uma listinha de algumas coisinhas que ele vai ter que deixar. Ele tem que renunciar às suas luxúrias carnais. Thomas
Menton, um puritano, dizia: o ego do homem é um feixe de ídolos, e esses ídolos devem ser repudiados, para nós vivermos para Deus. Como a Bíblia chama aquelas pessoas que não amam a Deus? Os ímpios, amantes de si mesmo. Eles são amantes disso. Já pensou isso? As pessoas se amam, eles são apaixonadas por elas mesmas. Eles são amantes deles mesmos. Amante sempre quer agradar ao amante, não é assim? Assim é a definição do homem: amante de si mesmo. 1 Timóteo 3:1. Mas aquele em que o Espírito de Deus está, como nós meditamos na quinta-feira, fala como Jó, em Jó 40, versículo 4: eis que eu sou vil, eis que eu me abomino. Entende a diferença? Alguém é amante de si mesmo, está apaixonado por si, se acha maravilhoso. O outro que está no reino de Deus diz: eu sou vil, eu sou indigno. Ele é o oposto de alguém que é amante de si mesmo. E Paulo diz sobre os homens: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Essa é a essência da humanidade. Todos, mesmo aqueles que às vezes abarrotam as igrejas, buscam aquilo que é seu e não o que é de Cristo. Mas e os santos? O que está registrado sobre aqueles que foram justificados e que estão sendo santificados? Eles não amaram as suas vidas até a morte. Você vê a diferença? Eles buscam aquilo que é seu e não aquilo que é de Cristo. Filipenses 2:21, mas Apocalipse 12:11. Eles amaram a Cristo até a morte. Ou seja, eles só buscaram aquilo que interessava a Cristo. Nem a vida deles, que aos olhos dos homens é a coisa mais preciosa, eles amaram. Então é isso que a graça de Deus faz. Como Paulo diz em Tito 2:12, ela está me ensinando que eu devo renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século, sóbria, justa e piamente. Isso é o Evangelho. Isso é todo o Evangelho. Não é pegarmos uma doutrina do Evangelho e nos tornarmos, no fim, mesmo sem alterar aquela doutrina, mas como não deixamos ela sozinha e declaramos que ela é o Evangelho todo, numa grande heresia. Essa negação do ego que Cristo requer de todos deve ser universal. Você não pode negar o seu ego só em algumas coisas. Paulo diz: nada disponhas para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:14. Nada você pode dispor para a carne, para a concupiscência dela, para o deleite dela, em detrimento daquilo que honra a Deus. Nada. Você vai se abster de todas essas coisas. A Bíblia diz mais, que isso deve ser constante e não condicional, ou seja, isso não deixa nada de fora, nada disponhais. E depois, não é ocasional. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Mas mais importante, isso deve ser espontâneo e não forçado. É assim que nós seguimos Cristo. Deve ser realizado com satisfação, não relutante. Alguém que solta fogos porque descobriu um evangelho que ele vai poder continuar sendo ele mesmo, mesmo que comece a obedecer alguma coisa, será obra da carne, estará negando até a própria justificação. Paulo diz em Colossenses 2:23: tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para com os homens. Esse é o padrão. Você vai ter que fazer todas essas coisas com alegria, você vai ter que perder essas coisas com júbilo. Quão impiamente o padrão que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado, queridos. E como as pessoas se regozijam quando ele é rebaixado e uma graça barata toma o seu lugar. Como isso condena a vida acomodada da nossa geração, agradável à carne, mundana, que não difere as pessoas dos homens irregenerados, perdidos. E as pessoas professam que dessa forma estão seguindo Cristo, mas elas estão indo para o inferno. Então, depois disso, Jesus diz: depois que tudo isso aconteceu, tome a sua cruz. E o que significa isso? Ele não está falando, tome a cruz como objeto de fé. O nosso tempo está acabando. O objeto de fé é que você diz: eu me glorio na cruz, porque nela morreu Jesus. É maravilhoso. Isso fala dos aspectos legais, mas ele não está falando para se gloriar na cruz aqui como objeto de fé, mas como uma experiência da alma.
Se você tomou a cruz como objeto de fé na justificação, você terá que tomar a cruz como uma experiência da sua alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos tão somente através do crer. Mas a culpa do pecado, então, é cancelada. Mas as virtudes experimentais, que são implementadas no Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, são desfrutadas à medida que somos tratados de modo prático, conformados com Cristo na sua morte. É o que Paulo diz em Filipenses 3:10. Somente quando aplicamos a cruz na nossa vida diária, e nós regulamos os nossos princípios, nossa conduta, pelos princípios de Cristo, é que ela se torna eficaz contra o poder do pecado residente em nós. É que de fato nós podemos dizer que estamos sendo santificados. Não pode haver ressurreição onde não houve morte. Você tem que morrer para ressuscitar. Não pode haver andar prático em novidade de vida, até que, como 2 Coríntios 4:10 diz, carreguemos o nosso corpo, o morrer de Cristo. Só assim pode brotar isso. E ele falou, então tome o quê? A cruz. Ela é evidência da sua filiação a Deus, da sua união mística com Cristo, a sua cruz e não o seu credo. É muito fácil tomarmos o credo, como o menino estava dizendo, e um credo pela metade, não é? Falarmos crer nele e pronto. Agora o Testamento diz, não, você não vai tomar só o seu credo, você vai tomar a sua cruz. E a cruz tem significados definitivos para nós. Primeiro, a cruz expressa o ódio do mundo. Guarde isso. O Filho de Deus veio não para julgar, mas para salvar. Ele andou pelo mundo fazendo bem. Ele não veio para punir, mas para redimir. A Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrou aos necessitados, curou enfermos, expulsou demônios. A Bíblia diz que ele era cheio de compaixão e graça. A Bíblia diz que ele era gentil como um cordeiro. A Bíblia diz que ele era inteiramente sem pecado, nunca pecou contra ninguém, nunca pecou contra o Pai. Ele trouxe boas novas de libertação. Ele diz, chegou entre vocês o ano aceitável do Senhor. Ele ajudou e levou essa verdade aos pobres, repreendeu os ricos. Ele perdoou os pecadores. Você pensa, que maravilha! Que tipo de recepção um homem desse receberia? Mas a Bíblia diz, eles o desprezaram e o rejeitaram. Isaías 53:3. E em João 15:25, é um dos versículos mais tristes para a humanidade. Ele diz assim, eles me odeiam sem nenhuma causa. Jesus, não é que ele não foi amado no mundo, ele foi odiado. E ele diz, eles não tinham nenhuma causa. Eu vim trazer salvação. Eles tiveram sede do sangue de Jesus. Nenhuma morte apaziguaria o ódio daquelas pessoas. Não bastava ele morrer, não bastava tirar ele da história, ele deveria ser crucificado. A cruz é um símbolo do ódio do mundo por Deus. Não basta matá-lo. Esse ódio inveterado do mundo por Cristo, por Deus, não mudou. Ele tem que ser escarnecido, debochado. Em que época as verdades de Deus não foram debochadas? Em que época as verdades de Deus sobre a pureza não foram vistas como chacota por uma humanidade amante dos seus pecados? O mundo não mudou. Mais do que o leopardo não pode mudar suas manchas. O antagonismo a Jesus e as suas verdades, muitas pessoas no mundo dizem gostar de Jesus, é só porque elas não entenderam o que ele disse. Explique a elas em 10 minutos o que ele disse e elas não gostam mais. Elas gostam de um Jesus que elas inventaram. Então, por causa desse antagonismo, Tiago 4,4 diz, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, é impossível comungar em paz com esse mundo e estar em comunhão com Jesus.
Não importa o que as pessoas digam, mas eu tenho um jeito. Se você está comungando em paz com o mundo, você não está em comunhão com Deus. É impossível. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então qual é a ordem para nós? Compartilhem da humilhação de Cristo. Muitas pessoas pensam, mas se eu não for amigo do mundo, vai haver problemas, humilhações. Sim. E qual é a ordem para nós? Compartilhe. Está vendo? Não é só umas regrinhas que o cara estava soltando fogos porque não tinha. É algo mais profundo que envolve toda a vida. Compartilhe da sua humilhação. E como a Bíblia diz isso para nós, saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Não fiquemos no meio da cidade, do mundo, fugindo da vergonha. Saiamos da multidão. Saiamos pois a ele fora do arraial, nos identifiquemos com Cristo, com a sua verdade, levemos sobre nós a chacota e o desprezo do mundo. Isso é o Evangelho. Ele toca o mais profundo da alma humana, transforma tudo, traz essa identificação. Foi isso que Moisés fez, por isso ele é quem ele é. A Bíblia diz, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maior riqueza, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Ou seja, ele escolheu sofrer com Cristo. Façam o mesmo, carreguem o vitupério dele, sofram. Isso é estar no reino. E quanto mais próximo você andar de Cristo, mais mal entendido você vai ser. Se você está preocupado em ser bem entendido, então se afaste de Cristo. Porque 1 João 3,2 diz, se você andar próximo a ele, será tão mal entendido quanto ele foi. Será ridicularizado, como Jó 12,4 diz. Será detestado pelo mundo, como João 15,19 diz. Eu quero que vocês não cometam um engano aqui. Um engano fútil que aquele rapaz estava cometendo. É extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo de Deus. Portanto, tomar a minha cruz significa que deliberadamente eu convido a inimizade do mundo, através da minha recusa de ser conformado com o mundo. Entende? Eu convido a inimizade, não fazendo coisas ruins para o mundo, porque Jesus não fez nada mal. Eu convido a inimizade do mundo, me recusando a ser conformado. O mundo vai querer que eu seja como ele, e como eu me recuso a ser como ele, e sim ser como meu mestre, então eu convido para mim a mesma oposição que o meu mestre recebeu. É isso que Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, e quando eu não me conformo, eu convidei a inimizade do mundo para a minha vida. Mas o que importa, o olhar carrancudo do mundo, se nós temos o olhar doce de Jesus sobre nós. É isso que a Bíblia diz. Moisés pensou, não, eu prefiro perder ser chamado filho, neto do faraó, ter algum prazer. Eu quero me identificar com o vitupério de Cristo, quero me identificar com ele na sua morte. É o que Paulo diz. Eu quero completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Eu quero me conformar com ele na sua morte, para também estar com ele no poder da sua ressurreição. Esse é o Evangelho. E como Cristo, isso só tem valor se é um ato voluntário. A morte de Cristo na cruz só pôde ser atribuído justiça a você, a justificação por causa dela, porque ele não foi obrigado. Se Jesus fosse obrigado a morrer na cruz, isso seria um ato injusto, porque ele era santo e não merecia morrer lá. Então, por que não foi injusto crucificar e castigar Jesus? Porque ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, prepara para mim um corpo, eu vou morrer. Você só pode tomar a cruz dessa forma. Você tem que querer e dizer para Deus, eu quero, Deus, não estou sendo obrigado, não há um jogo aqui. Como Cristo escolheu a cruz para honrar o teu nome e a tua glória, eu escolho sair após ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. E o que Jesus fez na cruz também foi um ato de obediência. João 10:18 diz, Jesus disse, ninguém atira de mim, pelo contrário,
eu espontaneamente a dou, eu dou a minha vida espontaneamente. Tomar a nossa cruz só é verdade se você fez isso espontaneamente, com alegria no coração. Então as próximas palavras que ele diz é esta: este mandamento eu recebi do meu Pai. Meu Pai me deu o mandamento de vir, tomar a cruz e morrer. Quando ele orou e o Pai não passou dele aquele cálice, ele disse: por acaso eu deixarei de obedecer ao Pai? Ele disse: Pai, glorifica o teu nome, vamos em frente. Nesta foi um exemplo, e nós estamos encerrando. Filipenses 2,5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, essa espontaneidade, essa obediência sem fim, essa disposição de sofrer, essa disposição de não ser amado por um mundo que não ama a Deus, essa posição de virar chacota, se Deus é chacota para o mundo ímpio, se as perversões sexuais do mundo fazem chacota com a santidade de Deus, vamos estar ao lado de Deus, sofrendo a chacota do mundo. Se os padrões de Deus sofrem chacota pela juventude, vamos ser jovens dispostos a sofrer a chacota que Deus sofre da juventude. Se os adultos fazem chacota com a santidade de Deus, vamos estar ao lado dele, levando o seu vitupério, carregando o seu vitupério e servindo de chacota para o mundo que faz isso com o nosso Deus. Isso é tomar a nossa cruz, isso é o Evangelho. Paulo diz: se é que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. É a justificação que fez paz entre mim e Deus, e tirou toda a minha culpa, que me pôs nesse processo, em que eu estou me tornando como Cristo. Agora, a Bíblia diz, ele tomou a forma de servo, e obedeceu, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo: faça o mesmo, siga os exemplos dele, tenha o mesmo sentimento. Ele não obedeceu quando era fácil, ele obedeceu quando teve que se humilhar, então se humilhe. Ele foi cuspido e debochado pelos homens, seja cuspido, seja debochado pelos homens, saia após ele, carregue o seu vitupério. Isso é a graça de Deus que capacita os seres humanos a serem como seu filho, até que eles serão a exata expressão do seu filho na eternidade. Mas aqui na terra, eles pegam a sua cruz, eles recebem sobre eles o vitupério de Cristo. Eles não fazem isso não espontaneamente, eles fazem como Paulo: eu desejo, eu anseio conhecê-lo, e não só isso, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. O que o mundo fez a ele, faça a mim. E fez. Isso é estar no reino de Deus. Se a nossa obediência a Deus, ela deve ser sem reservas, contínua. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tomar diariamente a cruz é estar disposto a isso. Agora a obediência de Cristo deve ser a nossa obediência voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se essa obediência envolve vergonha, então enfrente a vergonha. Se ela envolve sofrimento, enfrenta o sofrimento. Se ela envolve acusação indigna, enfrente a acusação indigna. Se ela envolve a perda de coisas, perda de amigos, perda de pessoas, então venha perder essas coisas. Não devemos nos acovardar. A Bíblia diz em Isaías 57 que Jesus fez do seu rosto como um seixo, ou seja, ele endureceu o seu rosto para receber as pancadas, para que arrancasse suas barbas. Ele não fez corpo mole, ele estava decidido. A Bíblia está dizendo para nós: seja decidido assim, faça do seu corpo, do seu rosto, algo forte, firme como um seixo, porque foi isso que Jesus fez, para suportar tudo aquilo que Deus queria. A cruz, queridos, é mais do que um objeto de fé. Como objeto de fé, aquilo que aconteceu na cruz judicialmente me libertou, mas ela é muito mais do que isso. O Evangelho é todo o Evangelho de Deus. Ela é o sinal de que nós somos filhos de Deus. Ela é o princípio que regula a nossa vida.
A cruz significa, por fim, a nossa rendição a Deus. Estamos rendidos, Deus. Não há nada que tu peças e que tu queiras que nós não faremos. A cruz é a coisa mais terrível que existe. Portanto, estamos dispostos a tomar a cruz, a subir a cruz como seu filho amado. Não há limites. É assim que nós te amamos. Então Paulo diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias mostradas na justificação, na sua regeneração, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. Assim, como um sacrifício, a gente não deita no altar, a gente toma a cruz, santo e agradável a Deus. Todas essas coisas que você venha a sofrer, exaltará a Deus como um culto santo, agradável a Ele. A cruz significa um serviço vicário, sofrimento pelos outros também. Nós não vamos sofrer vicariamente pelas outras pessoas, mas o princípio é colocado para nós: devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Em 1 João 3,16, essa é a lógica inevitável. Nós não vivemos no reino de Deus para ganhar coisas e nos encher. A Bíblia diz: Ele se esvaziou. Quase todo problema que as pessoas têm na igreja é porque elas acharam que não puderam encher-se como deviam ter sido enchidas ou tratadas. Nós somos chamados para nos esvaziar. Ele se esvaziou. Nós devemos dar a vida pelos outros. Ele veio para servir e não ser servido. Então, em Romanos 15:3, deve ficar na sua mente: ele não agradou a si mesmo. Pense, todo problema que você tem para crescer espiritualmente: eu estou tentando agradar a mim mesmo. Essa contrariedade, essa dificuldade, esse pecado que eu não abandono, essa amizade que eu me apego, é simplesmente porque eu quero agradar a mim mesmo. Então você não está andando pelo caminho que os filhos de Deus andam. Assim como ele lembrou dos outros, nós devemos lembrar. Você pode pensar: pastor, mas o que você está dizendo é o mesmo que jogar a vida fora. É isso. Você acabou de entender o que nós gastamos tantas palavras para dizer. Jesus diz assim, para ficar mais claro para ti: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achará a vida. Amém, queridos? Se você achou isso, você entendeu. Sabe, as palavras idênticas são encontradas em Mateus 10:39, Marcos 8:35, Lucas 9:24, Lucas 17:33, João 12:27. Por que tamanha repetição? Porque isso é essencial. Ele morreu para que pudéssemos morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus, e assim devemos fazer. Então você pode, nesse ponto, entender o que é o Evangelho, entender o que Paulo quis dizer e o que você deve dizer. Ele disse em Atos 20:24: em nada tenho a minha vida por preciosa. É o que Jesus fez em relação ao Pai. Pai, minha vida não tenho ela por preciosa. Quer que eu morra na cruz? Quer que todas essas... Vamos lá, faça a sua vontade. Paulo está dizendo: nada tenho. Ou seja, a vida não é mais vivida para a gratificação do ego neste mundo. Toda a vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo é a vida de um homem perdido. Se você só consegue fazer aquilo que você pode fazer para Deus e que deixa o seu ego intacto, você está perdido. Perdido para a eternidade. Você foi sacrificado. Você perdeu sua alma, ela foi sacrificada pelos seus próprios interesses. E você, só quando rende a vida a Cristo assim, você acha a vida novamente e preserva ela por toda a eternidade. Definitivamente, aquele jovem não entendeu o Evangelho em 7 minutos. E a pessoa que ensinou um Evangelho incompleto e no final disse que aquilo era um Evangelho, também fez um grande desserviço à pregação do Evangelho num tempo em que isso tem sido feito abundantemente.
Aquele jovem estava tão empolgado, ele espalhou e divulgou tanto aquele vídeo, ele fez mal a ele e a todos os outros. Quando nós tomamos algo venenoso e espalhamos algo venenoso, nós morremos e matamos outras pessoas. Espalhe a verdade de Deus, custe o que custar, mas espalhe toda a verdade de Deus. Paulo disse: o sangue de vocês não está sobre a minha cabeça, porque eu preguei todo o evangelho de Deus a vocês. E se vocês não viverem ele, não terão desculpa um dia diante de Deus.